Olá, confreiros e confrades, eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Aqui a gente parte do vinho, mas sempre queremos ir muito além, porque vinho, gastronomia e turismo são portas de entrada para conversas sobre cultura, economia criativa, educação, sustentabilidade e futuro. E hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada com uma história que é, sinceramente, muito inspiradora. Ela é Ana Vitória Tereza, consultora internacional, especialista em cultura oceânica, com atuação em projetos globais, colaboração com organizações internacionais, incluindo a Unesco, e um trabalho que conecta educação, cultura e desenvolvimento sustentável. Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Eno Experiências e é uma honra receber você por aqui. Prazer é meu estar aqui. Muito obrigada por me receber. E queria também conversar um pouco mais sobre esse tema que é a cultura oceânica, a economia azul, que apesar da gente estar aqui em Poços, em uma cidade do interior, está completamente conectado com a nossa realidade. E é muito bacana isso, porque a gente faz essa conexão do vinho com o Eno Experiências e em assuntos mais diversos possíveis, porque o vinho, ele é o nosso fio condutor. Mas eu gosto sempre de tratar o vinho como símbolo, né, de principalmente três coisas, igual você falou de Poços de Caldas. Território, cultura e principalmente tempo, porque a gente precisa do tempo a nosso favor para ajudar a gente a compreender todas essas transformações. E eu tenho a sensação de que o oceano também é isso. Né? Porque a gente está falando de território, de cultura e tempo, só que numa escala planetária. A gente está falando do mundo todo. Todos os continentes são abraçados pelos oceanos. E antes, então, de começar pelo vinho, que vai conectar com a sua visão do mundo, que a gente vai falar bastante sobre isso, vamos fazer aqui um aquecimento sobre o nosso bate-papo para apresentar para quem está assistindo agora quem é a Ana Vitória. Você está vivendo uma fase muito intensa e internacional. Onde que você se sente em casa aí? Você está aqui em Poços de Caldas, está morando em Portugal, é no mundo ou é no oceano? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque assim, eu saí de Poços em 2013. Eu fui fazer um intercâmbio fora, fui para a Itália da primeira vez e voltei uma época, passei uns 6 meses aqui até ajustar algumas coisas do meu mestrado. Então, eu ainda me senti em casa aqui quando voltava. Só que agora, 10 anos depois, ou mais, né, porque foi 2013, eu volto para cá, eu me sinto em casa quando eu venho para casa dos meus pais, mas eu sinto que a minha casa também é lá. E quando eu tô lá, eu sinto que minha casa é aqui. Então, assim, quem mora fora há muito tempo tem essa sensação. A gente já não se encontra 100% nos dois lugares. Até porque em Portugal tem algumas coisas um pouco diferentes, né? A cultura é um pouco diferente, apesar de ser muito mais parecido do que um país como Itália, Bélgica, que eu já morei, França. Portugal, ali eu já me sinto mais à vontade. Mas, claro, Poços é uma casa para mim, com certeza. Só que eu já me sinto em casa em Portugal, nos Açores, especialmente. E também porque você tem essa história, então eu quero começar aqui com um brinde. E seja sempre muito bem-vinda à sua terra natal e que a gente possa celebrar momentos importantes. E principalmente parabenizar, porque realmente é muito feliz saber uma Poços Caldense e aí tendo esse território mundial com um trabalho muito legal, que é um assunto que envolve todo o planeta mesmo. Vamos trazer um pouquinho para esse tema, que é o oceano. Quando alguém te pergunta o que é cultura oceânica, qual é a frase mais simples, de uma forma até mais resumida, porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas que ela tem um poder de impactar na percepção que a pessoa vai falar assim, caramba, não sabia disso. E que você costuma usar para explicar para a pessoa. Então, cultura oceânica é esse conceito que busca explicar o que é a influência que o oceano tem em nós, seres humanos, e a influência que nós temos no oceano. O oceano nos influencia de muitas formas. Então, assim, essa é a resumida. Entendi. Agora, se a gente for complementar um pouco mais, nós temos uma influência... o oceano tem uma influência muito grande em nós porque ele produz basicamente todo o ar que nós respiramos. As pessoas acham que vem das florestas, mas, na verdade, vem do fitoplâncton, que está no mar. Ele também produz muitos dos alimentos que a gente come, que também chegam aqui em Minas Gerais, desde peixes até camarão, até moluscos, enfim, toda essa cadeia, as algas também, que são depois aplicadas em cosméticos, em biotecnologia. E também está ligado com todo esse comércio marítimo, que liga o vinho, liga os queijos, liga os minérios que saem daqui de Minas Gerais para várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos.
Então, assim, o oceano ele influencia muito a nossa vida, de diversas formas, economicamente, biologicamente, com esse ar que a gente respira. E nós também influenciamos o oceano, porque nós temos, muitas vezes, rituais com ele. Né? Muitas vezes, tem gente que gosta de ir para a praia no Ano Novo e pular 7 ondas. Isso é um ritual cultural que nós aqui no Brasil temos com o mar. Não existe em muitos outros lugares do mundo. Em Portugal, as pessoas gostam de tomar o primeiro banho do ano, no 1º de janeiro, que eles vão para água fria, quase congelando, e gostam de tomar aquele... Então, a gente tem essa relação cultural com o oceano também. E nós temos também a relação, claro, com a poluição, muitas vezes. Tem a questão do plástico, que a gente sabe que é muito visível. Temos a relação também econômica com o oceano. A gente coloca containers e containers, por exemplo, que vão para o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, que conecta depois, leva muitas coisas daqui de Minas Gerais para a China, para outros países. Então, assim, nós nos conectamos também muito profundamente com o oceano. E a cultura oceânica é justamente esse conceito que faz com que a gente entenda esses mecanismos todos de conexão e passe a proteger também o oceano de uma forma ambiental mesmo mais respeituosa, mas também que a gente entenda como é que ele está presente em tantas áreas da nossa vida, para que a gente não tenha essa cegueira azul, que eu chamo, que é desconsiderar o oceano de tantas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, é isso, o oceano está muito presente e o meu trabalho ele busca justamente trabalhar nessa compreensão, né, de como é que ele está ligado com as nossas vidas. E qual foi o momento em que você percebeu que a sua carreira tinha virado essa missão maravilhosa que você está usufruindo? É assim, eu estudei aqui em Poços, fiz arquitetura aqui na faculdade, na PUC. Mas desde o início da faculdade, eu me conectava muito com o tema da água, dos rios de Poços, porque a gente sabe que a gente tem muitos rios enterrados aqui em Poços, que sempre causam depois problemas, enchentes, enfim. Mas a gente tem a cidade das águas, certo? Então, nós também temos aqui, a gente nutre uma relação muito especial com as águas. A gente gosta de ir na Praça dos Macacos, limpar o rosto, lavar as mãos. Então, a gente já tem aqui em Poços uma relação cultural muito forte com a água, que é também um patrimônio nosso, né? Como o Poços Caldense. Eu tive um projeto de extensão na faculdade, que eu trabalhei um tempo, que era sobre isso, que era sobre os rios. Eu fui me aprofundando nesse tema e falei, a água é um tema que eu gosto de trabalhar, sabe? Porque ela traz história, ela traz, enfim, uma conexão com a nossa própria sobrevivência. E da água eu pulei para o oceano. Porque eu percebi que aliás, isso é um tema mesmo de estudo de muitos cientistas, né? O oceano a gente tem uma certa cegueira para ele em muitas partes do mundo. E no Brasil, especialmente, a gente tende a não olhar para ele. Então, a gente trabalha bem, por exemplo, no urbanismo, na costa, mas depois o oceano, a gente tem milhares de usos lá que ainda não são exatamente tão regulamentados, que tem coisas que também são importantes da gente criar até uma comunicação para que a sociedade entenda como é que esses setores impactam as nossas vidas. Então, eu achei muito interessante esta conexão de água, mas tudo começou aqui em Poços mesmo, porque é a cidade das águas, né? Então, daqui eu passei para essa área de urbanismo relacionado ao mar e depois fui mais me aprofundando no tema da cultura oceânica. E Poços de Caldas, ela tem na história, né, na raiz, as águas, né, vamos falar aí da cura, né, esse solo vulcânico que brota essa água carregada de minerais que fez com que toda a história da cidade crescesse junto até por causa desse movimento. É legal saber dessa inspiração sua, porque realmente, ainda para quem está de Poços de Caldas, por exemplo, o assunto águas ainda é muito amplo, perto do que tem de conhecimento. Então, imagina, para o mundo, o conteúdo do oceano, quanto que é coisas de novidades. Trazendo também agora o assunto oceano para dentro do nosso tema do vinho, e aí sim, para as pessoas saberem um pouquinho de você. Qual que é a tua relação pessoal com essa bebida? Você é do tipo curiosa, não gosta muito de tomar, mas de vez em quando experimenta? Você já é uma apreciadora que está lá no restaurante e gosta de tomar? Você se considera uma aprendiz, não entende muito? Ou você é uma enófila, que você gosta de estudar o vinho, gosta de conhecer as histórias por trás de cada garrafa? Acho que eu estou entre a apreciadora e a aprendiz, porque eu sou muito curiosa também com o vinho, então busco entender um pouco mais. Mas, morando já há tantos anos também na Europa, eu passei por Itália, Bélgica, França, Espanha e Portugal. Então, assim, são países que têm bons vinhos. Quando a gente saía, por exemplo, na época da faculdade, o pessoal lá não toma cerveja.
mesmo os estudantes de faculdade, eles compram vinho para fazer festa. Então, acho que já iniciou aí uma curiosidade minha, porque já era diferente. E a partir disso, é claro, lá a gente encontra ótimos vinhos, né? Em qualquer lugar que você vai almoçar no restaurante, você encontra um vinho bom, que combina com aquele prato. Os portugueses têm muito esse cuidado também, na Itália também. Harmonizar um peixe com um vinho específico, harmonizar um prato de carne com vinhos específicos também da região. Então, e lá eles têm essa cultura já um pouco dentro deles, porque as pessoas já estão tão acostumadas a beber vinho, porque é uma bebida que está mesmo mais acessível também do que aqui no Brasil, que elas entendem também melhor. Então, veio a partir de morar lá também, mas eu diria que eu sou uma curiosa. Até na época que eu estava morando na França, eu vi que tinha um curso de sommelier. Quase fui fazer, não fui fazer porque era uma cidade um pouco longe da minha, mas fiquei com essa coisa na cabeça. Eu falei, uma hora ainda vou fazer esse curso. Aí, ó, tá vendo? Isso é legal porque você mostra, hoje, você morando lá em Portugal, que no seu dia a dia, o vinho ele tá aparecendo muito mais como uma cultura mesmo da sociedade, um hábito, né? Porque faz parte ali das raízes, de tradições. A gente está falando sempre aqui de vinho. Esse vinho aqui, por exemplo, é um vinho português. Que eu sabendo que você estava vindo aqui para o episódio, eu falei, deixa eu preparar um vinho especial para ela de Portugal, que eu gosto muito desse vinho. E principalmente quando a gente está relacionando o tema do vinho também com sustentabilidade, né? E como é que a gente vai manter toda essa tradição, essa história com um impacto correto, socialmente falando, ambientalmente correto, enfim. Ele pode ser, o vinho, ele pode ser um aliado ou ele pode ser um vilão. Tudo vai depender para que lado que a pessoa que estiver envolvida, o caminho que ela vai escolher, né? E as ações que ela vai ter a partir dali. Como que você enxerga, então, vamos falar um pouquinho de ESG, explicar para as pessoas o que é ESG. Como é que você enxerga o desafio, por exemplo, de um dos produtos que atravessa os oceanos, aí, através dos containers, do vinho no mundo do ESG? Ok, eu não sei se o pessoal de casa sabe exatamente o que é essa sigla do ESG. Mas o ESG é Environment, Social e Governance, que em português seria Ambiente, Social e Governança. São 3 temas que se interligam muito no trabalho que as grandes empresas, especialmente multinacionais, fazem, enfim, para deixar as suas ações mais socialmente responsáveis. Então, o ambiente ele toca em tudo aquilo que é plantado, é colhido, toda a relação que tem a uva, por exemplo, ou mesmo outras coisas que vão no vinho, né? A uva com o ambiente, a própria rolha, que faz parte da composição da garrafa, que vem da árvore da cortiça, né? Que Portugal também faz muito artesanato com isso. A parte social, como é que aquela empresa ela trata os seus colaboradores? Como é que é essa região que ela colhe as uvas, que ela tem as plantações? Será que as pessoas elas são bem empregadas? Será que elas têm uma boa remuneração? Será que essa comunidade ela recebe alguma coisa de volta uma vez que esse vinho vai embora? Porque tem muitos lugares que a gente sabe, né? Não volta nada para aquela comunidade. E tem também a parte da governança. Será que essa empresa ela é transparente? Será que ela trata as suas reuniões só em portas fechadas? Será que os seus relatórios estão trazendo as informações de forma real? Será que ela não está inflando os seus números? Então, estes temas todos se ligam com ESG. Isso está ligado com qualquer indústria, qualquer produto que a gente consuma em larga escala, mas também em pequena escala, porque hoje, como as cadeias produtivas elas estão completamente ligadas entre elas, a gente tem o vinho, que vem, claro, que nem eu disse, a gente tem vários produtos ali que compõem o vinho. Você tem a rolha, você tem o vidro, você tem o vinho. Todos eles são, muitas vezes, de indústrias diferentes. Essas indústrias elas têm que estar bem conectadas e com esse ESG perfeito para que não se tenham problemas de greenwashing, né, que é o que a gente fala. Quando uma empresa diz, estou produzindo tudo ambientalmente sustentável, mas será mesmo? Então, assim, tem muitas cadeias que são grandes, né? Às vezes, a gente até compra um produto que ele tem um parafuso que vem da China. A gente, às vezes, até perde a noção de onde é que essas coisas são feitas, né, num mundo tão globalizado. Então, esse já está completamente ligado com o mundo alimentício, o mundo dos vinhos também. E você citou uma palavra aí que eu acho muito interessante, porque eu lembro quando eu entrevistei aqui o jornalista, ele falou que ele não é jornalista, mas as matérias que eles fazem é de jornalismo extremo, que chama-se Didu Russo, um querido amigo,
Eu tive a oportunidade de estar sempre com ele quando eu morava na cidade de São Paulo. Eu sou daqui de Poços de Caldas também, mas eu morei 20 anos na cidade de São Paulo. E ele é um fã incondicional também dos vinhos naturais, né? Dos vinhos orgânicos, enfim, biodinâmicos. E a gente falou sobre essa palavra, greenwashing. Então, em projetos internacionais, em relações do comércio exterior, existe muito discurso bonito, que é o que você deu essa pincelada. Vamos aprofundar um pouquinho para quem está assistindo a gente. O que é greenwashing? E vou trazer para o teu tema, e mais específico ainda, que eu não tinha ouvido falar, mas na minha pesquisa achei muito bacana. Sim. O bluewashing. Sim. E também tentar associar isso no mundo do vinho e também das outras bebidas, mas na prática, para aquele dono de restaurante, proprietário de restaurante, proprietário de loja, entender o que a gente está falando. Bom, então, greenwashing vem essa terminologia em inglês, né, que em português seria traduzido como lavagem verde. É quando uma empresa trabalha um tema de sustentabilidade de uma forma, digamos, mais superficial ou de uma forma até falsa, dizendo que ela está atingindo certos resultados, falando, nós somos carbono zero, nós cumprimos as nossas metas de despoluição de um rio. E aquilo, na verdade, pode não ser verdade. Ela pode estar inflando o seu discurso usando técnicas de marketing, só que não cumprindo com o que é a realidade. Tem muitas empresas fazendo coisas boas. É bom a gente ressaltar também. Tem muitas empresas fazendo coisas interessantes e que não estão usando do greenwashing. Mas é fácil cair nessa armadilha porque você tendo uma equipe de mídia atrás da sua empresa e uma boa equipe de marketing, você consegue, às vezes, mascarar um impacto ambiental grande. Então, a gente sabe que no Brasil a gente já teve muitos escândalos relacionados com mineradoras, ou enfim, com vários tipos de setores, até o próprio setor alimentício. Eu lembro que teve uma época que misturavam, por exemplo, farinha na fórmula de bebê, ou mesmo na pílula que as mulheres tomavam. Isso causou um problema muito grande, porque as mulheres não estavam tendo aquele efeito esperado. Isso é uma espécie de greenwashing. Nesse caso, não ligado à área ambiental, mas é uma mentira que aquela empresa está contando sobre o tema. Então, o greenwashing ele é relacionado a essa prática. Essa prática que não é muito, enfim, transparente, né? Com o próprio consumidor, que está comprando uma coisa, muitas vezes achando que ela é sustentável. E quantas vezes a gente vai também num supermercado ou mesmo numa loja e compra um produto que parece todo sustentável porque ele está com uma embalagem cheia de folhas, ele está com papel reciclado, mas a gente não sabe se o que está ali dentro daquela embalagem é realmente sustentável, porque pode ser que as substâncias que estão ali não tenham práticas sustentáveis. Então, é complexo. Mas, então, o greenwashing está ligado com isso, com esse fazer, né, da sustentabilidade de uma forma um pouco duvidosa. E o bluewashing é a mesma coisa. Ele pode se aplicar, por exemplo, a uma empresa do setor marítimo, ou uma empresa que, até do setor terrestre, mas que está trabalhando um tema de sustentabilidade oceânica de uma forma mentirosa. Ela pode ser uma empresa que diz que limpou uma praia e engajou tantas pessoas por ano, e aquilo depois não ser a realidade. Ou ela pode falar que ela usa plástico reciclável ou plástico biodegradável. Isso acontece muito com plástico biodegradável. Empresas que falam que o seu produto é biodegradável, compostável, e ele não é. Porque ele tem que ser em certas condições. Às vezes é só biodegradável em uma estufa, e não no nosso jardim, por exemplo, que a pessoa acha, às vezes, que pode jogar aquilo em qualquer lugar e ele vai desaparecer. E não é bem assim. Então, assim, existe também esse bluewashing, que é essa criação de narrativas falsas, né? Com o oceano tendo ali o seu foco. Sempre com o objetivo de querer obter vantagens, né? Principalmente comerciais. A gente sabe que existem essas diferenças entre Brasil e Europa na relação do consumo consciente, principalmente porque o Brasil é um país muito eclético, de muitas culturas, né? Tem muitas culturas, países diferentes que na imigração vieram para cá. E aí a gente sabe que a gente precisa amadurecer muito esse tema, e por isso que é legal a gente estar aqui na mesa hoje, porque a gente percebe que uma conversa como essa, né, vai impactar também no futuro sobre a alimentação, sobre quais bebidas que nós vamos ter, né, no planeta. E isso vai impactar diretamente no clima, na água, na saúde, na logística, que precisa botar um navio lá e está saindo óleo lá na água.
E principalmente nessa questão cultural que eu falei. Agora, para a gente fechar esse bloco, qual que é um hábito simples que você diria para que qualquer pessoa ele possa adotar a partir de hoje ao ele consumir, por exemplo, um vinho que ele venha a reduzir um impacto ambiental? Olha, é que eu acho que não são um, são vários. Mas um que eu diria que é muito interessante seria também buscar por certificações. Tem muitos vinhos que são certificados, que essas entidades certificadoras também prezam por uma qualidade daquele vinho. Pode ser... Tem diversas certificações, né? Você deve saber até melhor do que eu. Mas tem certificações voltadas para a sustentabilidade também. Então, acho interessante... no mundo do vinho, inclusive, devem ter as suas específicas. Acho interessante quem quer ter um consumo mais consciente relacionado à própria alimentação ou vinho, buscar por essas certificações. Buscar por... entender também como é que aquele produtor ele se relaciona com a sua comunidade em volta, quais são os projetos mesmo que aquela marca tem. Quando eu descubro que alguma marca tem também o seu... mas eu também sou dessa geração millennial que é muito ligada a essas pautas, né? Tem marcas que eu adoro consumir, porque eu sei que elas estão ligadas com bons projetos. Por exemplo, a própria Natura daqui do Brasil, né? Que é uma marca que está ligada com o território da Amazônia até Mata Atlântica e que usa o que é brasileiro. Então, acho que também valorizar isso acho que é importante, porque a gente traz aí uma boa conexão com o que aquela marca está fazendo e até ajuda a promover ela de uma forma interessante. Porque quando a gente gosta de um produto também, a gente fala bem dele para as pessoas, né? E quando essa marca está promovendo algo de uma forma interessante, ela também acaba ganhando ali em reputação. Então, tem essa parte das certificações que eu acho interessante buscar. Mas quem tem a oportunidade também visitar uma fábrica, visitar uma vinícola, visitar onde é plantado, porque eu acho que essa experiência também te faz mais consciente de como é que os produtos eles chegam na nossa mesa. Tem crianças hoje que acham que as galinhas vêm do supermercado. Assim, ou que, sei lá, o frango nasce ali no supermercado. Porque ela não teve essa conexão, né, com e é isso que a cultura oceânica ela nos traz. Ela nos traz também esse conhecimento de como é que as coisas são feitas, de onde é que as coisas vêm. Por exemplo, o tema de cosméticos mesmo está muito ligado com as algas que vêm do oceano. A gente tem muitos cosméticos que usam algas, por exemplo, até pasta de dente, né, que a gente usa todos os dias, tendo ali princípios de algas dentro e a gente não sabe. Não sabia disso. Ana Vitória, que bloco forte. Porque, no fundo, quando a gente fala de vinho, a gente está falando de origem, de cadeias invisíveis e, principalmente, de escolhas que parecem pequenas, mas que, se somadas, elas viram a cultura da sociedade. E o mais interessante é perceber que sustentabilidade não é moda. É uma forma de pensar o futuro com responsabilidade. Eu tenho uma filha de 13 anos, quero olhar para o futuro, mas, principalmente, sem perder o prazer de viver o presente, perder o prazer do agora. E agora eu quero ouvir você que está acompanhando a gente aqui, na sua cidade, no seu bairro e na sua casa. Você sente que as pessoas estão mais conscientes do que consomem? Comenta aqui embaixo para a gente, manda também uma pergunta para Ana Vitória, porque ela pode abrir a nossa cabeça para um novo jeito de enxergar o mundo. Tá bom? Aqui minha taça e agora eu quero, antes de seguir para o nosso intervalo, ter uma novidade especial para dividir com vocês. A partir de hoje, o podcast Enoexperiências passa a contar com o apoio institucional de uma vinícola que marcou a nossa última viagem a Portugal, a Quinta do Ribeiro Santo, lá no Dão, em Oliveira do Conde. Eu estive lá pessoalmente com o Rodrigo Alves e nossas esposas e foi uma daquelas experiências que ficam na memória para sempre. Vinhos com muita elegância, uma identidade de terroir muito clara e um enoturismo que faz você entender Portugal com calma. Tanto pela paisagem, pela cultura, mas também pela mesa. Então, com muito orgulho, eu te convido agora a conhecer a Quinta do Ribeiro Santo. Rodrigo, roda o VT aí, meu amigo. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região.
Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E voltamos. Agora a gente entra na gastronomia e eu gosto sempre de lembrar que gastronomia não é só prato bonito. Ele é cultura, identidade, é economia local, mas também é impacto ambiental. E quando a gente fala de oceano, então, gente, a comida vira um assunto muito mais sensível. A gente está falando de pesca, a gente está falando de biodiversidade, você viu quanta coisa que a Ana Vitória já falou aqui no bloco anterior. A gente está falando de cadeia produtiva. Então, vamos mergulhar literalmente nesse tema aqui agora. Ana Vitória, para a gente começar aquele alinhamento de expectativas, me traz um prato ou um sabor que te conecta com memórias afetivas. Seja aqui em Portugal, aqui no Brasil ou lá em Portugal, mas quando você come, você fala, cara, estou lembrando disso aqui, tal. Nossa, olha, bacalhau. Bacalhau? Bacalhau. Eu amo bacalhau. Ontem, inclusive, minha mãe fez bacalhau de almoço. É uma receita que a gente não para pensar muito, né? Mas ela tem muita história no Brasil. Ela vem, da maioria das vezes, dos imigrantes portugueses, né? Que vieram para cá e trouxeram esse conhecimento de como preparar o bacalhau. O bacalhau é um peixe muito específico. Ele é o prato mais conhecido de Portugal, mas ele não está o peixe, o bacalhau, ele não está nas águas de Portugal. Ele está enfim, ali pelas águas da Groenlândia, Canadá, e muitas vezes perto da Noruega. Então, é o que eles chamam também de Terra Nova, perto do Canadá, porque era uma área que muitos portugueses saíram para trabalhar nessa pesca do bacalhau, que ela é muito agressiva, é muito difícil, porque ela é feita na neve, muitas vezes, no gelo, né, no frio ali do mar. E é um peixe que vive em condições muito específicas. Então, os imigrantes portugueses que vieram para o Brasil trouxeram também, muitas vezes, os conhecimentos de como preparar bem um bacalhau, porque é um peixe específico, ele tem que salgar e etc., que combina muito bem com o vinho também. Sem sombra de dúvidas. E eu adoro bacalhau com vinho. Tem memórias afetivas muito boas, porque a minha avó preparava um bacalhau maravilhoso. Ela era também de família portuguesa, sempre unia isso com o vinho. Tem até a família dela que a gente estava comentando antes, né, que estava ligada com a produção de vinho em Caldas também. Então, tem essa memória afetiva desse bacalhau que minha avó preparava, que minha mãe preparou ontem no almoço e que eu sei a receita e levo para Portugal também. Ah, que bacana. Porque mesmo em Portugal, é um bacalhau que eles não preparam exatamente da mesma forma. Olha. É um bacalhau, enfim, daqui de Minas. É um bacalhau mineiro. Que é aquele que vai mais com azeite, batatas e... Eu acho que a gente vê ele aqui mais como tradicional, né? Mas Portugal tem tantas receitas de bacalhau que eles não comem essa. Para eles é muito normal, eles não fazem muito, eles fazem bacalhau com outras coisas. Mas é uma receita que eu acho que assim, me conecta mesmo com as minhas origens portuguesas também. Que bacana, que bacana. Agora, vamos falar também um pouquinho sobre a sua visão, né? Claro, sobre qual é o maior equívoco, né, das pessoas quando elas pensam em comer bem, quando a gente está falando de culturas diferentes. Por exemplo, vamos pegar o bacalhau que você citou bem aí, não é um prato literalmente assim popular, talvez muitas vezes prejudicado até pelo oceano, mas não exatamente pelo oceano que está debaixo da água, mas pelo que está em cima, que é custo logístico, você está falando de tributações, enfim, a distribuição, aí até tem uma questão interna, porque o produto chega aqui e como é que ele é armazenado até chegar, por exemplo, no interior de Minas Gerais. Então, tem várias questões aí que pode mudar a cultura, né? Será que é preço? Será que é moda? Será que é status? Ou é falta de informação? Você fala para a gente consumir mais esse tipo de peixe aqui? Bom, em Minas, a gente já acaba consumindo uma menor quantidade de peixe, porque ele já não chega fresco, exatamente tão fresco para cá, né? Então, assim, ele existe no supermercado, mas ele não está na melhor qualidade possível. Então, muita gente aqui até acaba optando por consumir peixes de rio, porque para nós ele é a melhor opção mesmo, né? Muitas vezes ele está mais fresco, uma tilápia às vezes é melhor do que consumir um
um outro peixe que venha, 6, 7 horas para chegar até aqui. Então, tem essa questão também. Mas eu acho que aqui, especialmente em Minas, a gente não tem o costume tanto de comer peixe, porque a gente tem outras coisas também, né? Sim. A gente tem uma gastronomia mineira que é riquíssima, né? Farta. Então, acho que a gente não olha tanto para esse lado, porque a gente está bem coberto com o que a gente tem na nossa culinária. Mas é interessante porque a gente, assim, eu sou apaixonada por camarão. Meu marido é português. E a gente foi passar a lua de mel em Natal, faz uns 2 anos. E lá, Natal é muito conhecida por ter camarões muito... Do Rio Grande do Norte, né? Tem uma cultura de criar camarões muito conhecida. E que são de boa qualidade, são até bem grandes, assim. E todos os dias eu queria comer camarão. E ele é português, ele olhava para aquilo e ficava assim... O que é isso? Como assim você quer comer camarão todo dia? Eu quero comer camarão todo dia, porque assim, aqui é onde produz o camarão. Eu quero assim, experimentar os diversos modos que eles fazem o camarão. E para ele não entendia aquilo, porque o acesso dele ao camarão sempre foi tão grande que para ele aquilo não é nada. E para mim, que assim, eu vivi aqui em Minas a maior parte da minha vida, né? Sim. O camarão aqui para nós é uma coisa... Né? É até raro você encontrar um camarão bom. Então, você inclusive, fazendo a leitura, né, do teu trabalho, você fala bastante sobre essa alimentação ligada ao oceano, mesmo para quem mora longe do litoral. E a gente tem raiz para falar isso, porque Minas não tem mar, né? Mas, quando você fala sobre sobrepesca e poluição, isso pode também impactar em qual tipo de alimentação que a pessoa possa ter, o rumo que ela vai tomar, né? O impacto que isso pode causar. Como que uma pessoa comum ela consegue escolher, então, melhor peixes e frutos do mar, principalmente, que ainda não vai ter oportunidade de ir para Natal para comer os camarões, mas ele está aqui em Poços de Caldas, por exemplo, no interior de Minas que não tem mar, sem ser um especialista? Olha, tem alguns selos também de certificação que a pessoa pode buscar. Mas eu acho que aqui em Minas, eu diria, quem quer experimentar um peixe desse, é também perguntar muitas vezes a procedência dele, né? Porque, às vezes, o próprio supermercado já tem essa informação que pode te dar. Mas aqui é um lugar que eu diria que é mais difícil, porque a cadeia de produção ela se perde um pouco, já é muito longe. Então, a informação nem sempre vai chegar onde a gente espera. Aqui eu diria, o mais sustentável possível seria comer a comida mineira mesmo. Mas para quem quer mesmo procurar um peixe ou uma comida de fora, enfim, não é daqui do nosso estado, seria buscar por esses mecanismos de transparência que as empresas têm, que está lá ligado com o SG que a gente falou, né? Daí a importância de também ter essa fiscalização, essa supervisão para garantir que esses selos também estão correspondendo com a verdade, que é o tal do greenwashing ou bluewashing, para a gente saber que a empresa colocou aquele selo lá, que ela, de fato, ela coloca aquilo dentro da embalagem que está chegando no supermercado. E assim, é importante a gente ter a visão também que não é só o peixe que vem do mar. A gente estava falando aqui um pouco superficialmente antes, né? Mas assim, tem muitas algas que estão presentes em vários produtos que a gente come, por exemplo, gelatina, que também tem origem marinha. Tem medicamentos que a gente toma que têm componentes que vêm do subsolo marítimo, ou mesmo de organismos do mar. Tem cremes que a gente passa para o rosto, especialmente nas mulheres, que a gente gosta, né, de cremes para melhorar a pele e tudo mais, que estão ligados com algas. Então, assim, toda essa área da biotecnologia do oceano também está muito ligada à indústria alimentícia, dos cosméticos. E a sustentabilidade também está ligada a todos esses temas. Você pode eleger aqui diversos temas aqui para nós, para educar as pessoas, principalmente pela comida, né? Eu deixo até você à vontade para você dizer qual seria um tema aí que você poderia citar, de repente pela tua experiência profissional. O próprio café está super ligado com o café, né? Porque se não fosse o Oceano Atlântico e essa brisa, né, que ele traz para a nossa região, e até as chuvas que vêm desde lá de cima da Amazônia e acabam aqui, a gente não teria o clima propício para plantar café. E o café é a maior riqueza de Minas, né? Então, assim, a gente também produz aqui e manda para o mundo todo. Lá em Portugal, que eu moro, na Itália também, eles são muito fãs do grão brasileiro, porque é um grão muito saboroso, né, do café. Então, assim, a gente só tem essa condição propícia também para cultivo de café, porque a gente tem um ciclo de chuvas que acontece nessa região por causa do oceano. Porque a gente
olha muitas vezes a nossa região e acha que ela é isolada ali, né? Minas não está isolada, ela está ligada com vários sistemas do Brasil e do mundo. E esses sistemas de circulação de água, né, que a gente tem assim, se a gente olhar hoje um mapa da água circulando no mundo, ela não está estática, ela está o tempo inteiro em movimento. E é isso que ajuda a gente a ter ciclos de chuva e bons produtos também que saem daqui, inclusive as uvas, também está super ligado. Então, assim, o oceano ele não está totalmente isolado dessa questão da produção alimentar, está muito ligado. E isso, a gente colocando esse tema na mesa, com certeza a gente vai estimular as pessoas a fazer essas pesquisas e também conversar sobre desperdício, sobre a origem, a sazonalidade, porque tem época que dá e época que não, né? A própria qualidade da água, o plástico na água, a pesca, o trabalho que dá para pescar, o risco que é você tirar um bacalhau, por exemplo, do mar. E você já viu projetos internacionais que usam a gastronomia como ferramenta de educação ambiental. Conta pra gente algum exemplo que você testemunhou, que você escutou, que você estudou, inclusive, que mais te marcou para a gente evidenciar isso para quem está assistindo a gente? Nossa, eu participei de um evento em Veneza uma vez que era muito interessante. Tinha um barman que ele usava... A gente estava, naquela época, organizando ali, eu estava como time das Nações Unidas, na época, organizando esse evento. E a gente tinha esse barman, que era de Veneza, que ele sempre contava uma história a partir do drink que ele preparava. Eu achei aquilo fantástico. Legal. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto uma coisa assim. É assim, você consegue unir sustentabilidade com drinks de uma forma muito interessante. O que ele fazia? Ele preparava... Ali era um evento sobre o mar. A gente estava falando sobre sustentabilidade do oceano e etc. Então, ele queria criar um drink que tivesse o sabor da Lagoa de Veneza, que é aquela lagoa onde Veneza está situada. Então, aquele sabor dos alimentos que vêm dali, né? Mais salgado. Então, ele preparou um drink que era alcoólico, já não me lembro mais qual que era a bebida, mas que tinha salicórnia. Não sei se vocês já ouviram falar da salicórnia, que é uma planta muito específica que absorve também o sal. Muita gente pega pedacinhos de salicórnia e coloca para fazer comidas específicas, porque você não precisa de adicionar o sal. Ela já é uma planta que tem o sal nela. Porque ela é uma planta... Enfim, o funcionamento dela é esse, né? Então, muita gente usa a salicórnia para preparar alimentos e ele usou para preparar esse drink, para fazer esse drink com o sabor do mar e iniciar ali uma discussão que a gente teve logo após sobre o tema da sustentabilidade da Lagoa de Veneza. Então, acho esses caminhos que a gente encontra na própria cultura oceânica para deixar o tema do mar mais interessante, importantes. Porque nesse próprio ramo que eu trabalho, que é o da economia azul, né, que é a economia ligada ao setor do mar, muitas vezes as coisas são tão chatas. São tão técnicas. Mas isso que você está falando é fundamental porque você está mostrando para nós uma visão do papel de restaurantes e de chefes de cozinha, porque eles são formadores de opinião e eles podem e devem responder ao mercado, principalmente ser luz na condução desse tema, a fim de vir transformando esses conceitos numa realidade do dia a dia. Sim. E em cidades turísticas, como é Poços de Caldas, por exemplo, a gastronomia, quando ela está enriquecida nesse segmento, ela vira vitrine. É um fator até de decisão. A pessoa fala assim, eu quero viajar e eu quero comer bem. Para onde eu vou? Deixa eu ir para Poços de Caldas, porque eu sei lá que faz assim, 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 assim. Isso vira um tema. O que uma cidade precisa fazer para ter a gastronomia forte e sustentável ao mesmo tempo, com base até nessa evidência que você acabou de contar para a gente? Acho que também é contar boas histórias, né? Porque é ligar o tema daquele produto que ela produz com temas diversos. Mas deixar aquilo interessante. Porque acho que tem muita coisa de sustentabilidade que a gente também encontra. É assim, um relatório de 120 páginas. Ninguém vai ler isso. Por mais que aquela empresa esteja fazendo uma coisa interessante, não tem interesse. As pessoas não têm nem tempo para isso mais. Então, acho que é criar ações assim, que tragam essa curiosidade para como é que isso se conecta com a minha realidade também. Posso te dar um outro exemplo? Uma vez eu fui fazer um curso na Madeira, na Ilha da Madeira, em Portugal. Ali também é um outro lugar super conhecido pelos seus vinhos. Sim. E tem um solo vulcânico. Então, eu lembro que a gente estava estudando a área de atividade vulcânica da ilha e tudo relacionado ao mar. Mas a gente teve um intervalo onde a gente teve uma degustação de vinho. E o produtor do vinho veio até o nosso curso explicar como é que o solo vulcânico trazia um sabor especial para aquele vinho.
E depois ele até fez uma degustação com a gente com vários tipos de vinhos diferentes para que a gente pudesse entender como é que essa área da geologia, que é super técnica, está ligada com um produto do nosso dia a dia, que é o vinho. Então, acho que essas conexões, que são educacionais mesmo, né? São muito interessantes, contam boas histórias, conectam com as pessoas de uma forma diferente e trazem até um valor maior para aquele produto. Porque, no fundo, a gente também está falando aqui um pouco... É o branding, né? Sim. É o branding, é a história que você conta sobre aquele produto. E ela pode estar ligada ao oceano, ela pode estar ligada à alimentação, ela pode estar ligada com o foco que você quiser, mas ela tem que ser bem feita. E é exatamente essa é a ponte para eu reforçar o porquê nasceu o Eno Experiências. Porque é a forma que eu encontrei, olha quanto conhecimento e quanto é vasto as informações e a gente precisa fazer com que isso seja acessível para cidades do interior. Não apenas aqui, mas no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de qualquer outro estado ou qualquer país. A gente está falando em português, mas a tecnologia hoje, a pessoa colocou no Google Tradutor lá, ele traduz o episódio tudo para qualquer idioma hoje. Agora, se a gente não conseguir impactar isso em cultura, em educação, talvez a gente vá transformar a culpa ambiental de uma forma radical. Ou paralisia, porque isso também acontece. As pessoas que estão muito cheias de informação se cansa e fala, não vou fazer nada porque não adianta nada. Exatamente. E eu acho que não é muito por aí. Acho que assim, cada um tem o seu papel, tem a área que pode agir. Eu, por exemplo, o meu trabalho vai muito bem no lado de apoiar governos de vários países em implementar estratégias de cultura oceânica, em ajudar escolas a desenvolver projetos relacionados com o oceano e também profissionais. Uma das consultorias que eu tenho é auxiliar profissionais desta área a contar melhores histórias sobre os produtos que eles têm também. Porque tem gente que trabalha, por exemplo, na área de algas, vende ali um produto super técnico. A pessoa, às vezes, vende um setor científico e continua usando uma narrativa científica para vender aquele produto. Não vai funcionar, porque não conecta com o consumidor. Então, esse contar histórias também faz muito parte do que eu faço, porque o oceano, para muitos de nós, é esse ambiente longínquo, né? Mas posso até te contar por que eu também me interessei tanto por esse tema. Porque quando eu tinha uns 15 anos, eu busquei ali na estante do meu pai um livro para ler super despretensiosa. Porque meu pai gosta muito de ler, então ele sempre tem assim, essa estante cheia de livros interessantes que contam um pouco da história do mundo. Tem ali até sobre o vinho, tem livros sobre queijos, de tudo quanto é jeito. E eu encontrei ali um livro, que até tinha visto ele lendo uns dias antes, que eu falei, esse livro pode ser interessante, que era do Amir Klink, que é um grande navegador brasileiro, muita gente deve conhecer ele. E eu folhei aquele livro e falei, gente, como é que esse homem, que é o Amir Klink, fez essa viagem nos anos 80, eu acho, do Brasil até a Namíbia, num barco a remo, que é um barco que ele mesmo produziu. Aliás, acho que era o contrário. Ele saiu da Namíbia e veio para o Brasil. Acho que foi esse percurso que ele fez. E eu achei aquilo fantástico. Falei, como é que uma pessoa faz algo dessa magnitude? E naquela época que eu li esse livro, faz mais de 15 anos, eu era adolescente na época. Eu falei, ninguém conhece essa pessoa ainda, porque não era uma pessoa tão falada. Agora ele é famoso e tudo, mas naquela época não era ainda assim um brasileiro que a gente sentia orgulho, porque a gente fala de Ayrton Senna. Mas Amir Klink é um cara que fez uma coisa muito única. Foi a primeira pessoa do mundo a fazer essa trajetória. Então, acho que, assim, como brasileiros, a gente também tem que se conectar a essas histórias de brasileiros fazendo coisas interessantes neste ambiente extremo que é o oceano. E você tem uma voz ativa, é muito legal o seu trabalho, e saber que nós temos histórias ricas. Eu não tenho dúvida que o Brasil, pelo tamanho que tem como de território costeiro em relação ao mar, a gente tem culturas e dá para a gente aflorar cada vez mais as questões comportamentais da sociedade com base nas nossas histórias. Mas você também falou dessa correlação sua governamental, as suas experiências de trabalhos em nível internacional. Fala para a gente, porque é para a gente agora também realmente entender que caminho que a gente está indo. Qual que seria uma tendência com base nesse teu trabalho, que você faz palestras, consultoria em várias partes, em empresas do mundo, que você acha que vai crescer mais nos próximos anos? É uma questão de comida local, é o famoso plant-based, que está ali, é a economia circular, a rastreabilidade para garantir a qualidade. O que vai ser uma tendência não longeva, mas uma tendência que vai acontecer nos próximos meses ou
1 ou 2 anos daqui a seguir? Acho que é um pouco de tudo, sabe? É um pouco de tudo que você disse. Mas, assim, o local tem sido uma coisa muito... Comentado, muito discutido. Mas não tanto, porque, por exemplo, o Brasil acabou de assinar esse acordo com a União Europeia. Sim. Então, isso também coloca um pouco em risco essa ideia do local, porque você vai ter um comércio muito maior de mercadorias daqui, de lá, que vão estar aqui, daqui que vão estar lá. Isso é ótimo para quem produz aqui. Sim. É muito bom. E também é bom para quem está lá, porque, assim, vai abrir um pouco mais o mercado europeu para competitividade. Então, não sei se essa ideia do local ela também vai se manter durante muito tempo, porque, Entendi. especialmente entre esse mundo Europa-Brasil, eu acho que com este acordo e ele indo para frente, né, que a gente espera que aconteça, Vai diversificar muito. vai diversificar um pouco essa visão. Sim. Mas aí eu acho que são outros parâmetros de sustentabilidade que as pessoas vão ter, porque o mundo também está cada vez mais globalizado. Sim. Pode ser que você hoje come um biscoito e a farinha vem de outra parte do mundo. Então, assim, não eu não acho que essa coisa do local ela vai se manter por muito tempo. Mas ela está numa crescente, ela está indo... Em um certo ponto, sim, mas depende do setor que a gente fala. Tem alguns setores que eu acho que vai ser difícil manter essa identidade. Entendi. Mas outros, por exemplo, acho que para o setor do vinho isso é um caminho que vai continuar. Sim. Para o setor de queijos também, acho que sim. Porque são setores diferentes e também tem públicos mais específicos. Mas para outros públicos eu não sei se essa tendência ela vai se manter por causa do acordo mesmo. Acho que Sim. ele vai abrir portas diferentes para comércio. E a gente vai ter que mensurar isso aí depois, nos meses a seguir, como vai ser o impacto de cada coisa aí. Também, mas eu acho que tem uma coisa boa que vai abrir a competitividade, pode ser que os produtos até fiquem melhores para nós consumidores. Isso aconteceu. Você nasceu em 91, mas em 1990 teve a abertura do comércio e tivemos um presidente preso, mas foi a audácia dele de abrir o Brasil para o mercado, que ele, na campanha dele, ele falou que os nossos carros eram carroças. Esse presidente foi Fernando Collor de Mello. E aí, quando ele abriu, então, o comércio exterior, isso favoreceu muito, inclusive, para o mundo do vinho. Eu vou para um bloco intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua. Mas, pessoal, esse bloco, ele mostrou para a gente uma coisa muito clara. Porque comida não é só o que está no prato ali. Comida é uma decisão diária que envolve uma cadeia produtiva, trabalho, território, principalmente o impacto que ele causa. E a gente só percebe isso quando alguém traduz o assunto com clareza, que é o que a nossa convidada Ana está trazendo aqui para a gente, que é um ponto central. Dá para evoluir sem perder o prazer. Dá para a gente ter essa responsabilidade de saber os benefícios que a gente tem sem ter culpa. Dá para a gente aprender sem virar chato. E agora eu quero saber de você. Qual é um hábito simples na sua alimentação que você mudou nos últimos anos? Por saúde, por consciência ou por economia? Comenta aqui, e porque se você tiver alguma dúvida sobre consumo consciente, manda para a gente que eu passo para a Ana Vitória responder. Tá bom? E para fechar esse bloco, pessoal, eu também quero te apresentar agora mais um parceiro institucional que entrou com a gente a partir de agora, aqui no podcast. E que também fez parte da nossa viagem a Portugal. E eu estou falando da Quinta das Herédias, na região do Douro, especificamente em Taboaço. É um lugar onde você sente que o tempo tem peso. Histórias, vinhas antigas, paisagem dramática e vinhos que carregam identidade e profundidade. E tem mais. A Quinta está entrando numa nova fase, ampliando a experiência de enoturismo com uma proposta de hospitalidade que valoriza o destino como um todo. Então, agora eu te convido a conhecer a Quinta das Herédias. Rodrigo, roda o VT pra gente. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos, com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas. A propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência.
E voltamos. Agora vamos falar de turismo. E o turismo é um tema que eu amo, porque ele pode ser a força de desenvolvimento ou também ele pode virar só uma exploração e talvez até um consumo superficial, tipo assim, escutei, deixa eu lá ver se vale a pena mesmo. Agora, quando você traz o oceano para a conversa, o turismo ele ganha uma outra camada, porque a gente está falando de preservação, de educação, de pertencimento. Eu estive agora numa viagem recente, fui para a praia, fiquei próximo a uma praia de pescadores e fiz muitos amigos. Foi muito legal essa experiência que foi transformadora para mim. Trouxe uns peixes, depois eu quero cozinhar e eu quero saber se eu sou bom cozinheiro. Agora, Ana Vitória, me conta. Vamos abrir então esse mapa. O que te fez sair de Poços para ir para o mundo? Eu sei que você estava envolvida com águas e isso foi uma mola propulsora. Mas quando a gente está falando de oceano, nossa, o tamanho assim, é infinitamente maior, porque aqui a gente tem uma riqueza muito grande. A gente está falando de solo vulcânico também, igualzinho você estava falando na da madeira. Ou seja, isso beneficia, dá toda uma característica, uma identidade regional para tudo que é produzido aqui em solo, que impacta para o café, para o vinho, para o azeite, para os queijos, para tudo aqui. Isso tem um DNA, né? Que no vinho a gente chama de terroir. Agora, quando você vai para o oceano, meu Deus, a gente está falando de uma coisa muito gigante. Foi inquietação, foi curiosidade ou foi um chamado? Falei assim, olha, tá aí. O que fez você sair? Falei, deixa eu ir, que esse é meu mundo. Foi um pouco de inquietação mesmo, porque eu sou muito curiosa. Então, né, de novo, nessa estante do meu pai, que acho que é o que me abriu assim, os olhos para o mundo, tinha livros de tudo quanto é jeito. Então, alguns que eu li eram sempre relacionados ao espaço, à cosmologia. Adoro o Marcelo Gleiser, né, aquele nosso cosmólogo brasileiro que tem livros maravilhosos, lia muito ele. Aí cheguei no Hermínio Klink a partir desses livros. E foi um pouco a partir dos livros que eu tinha aqui em Minas Gerais que eu fui abrindo esse meu olhar para o que é que existe lá fora no mundo, né? Nisso, com meus pais, eu acabei fazendo uma viagem também, que a gente foi para Veneza. Me abriu também os olhos para o que é uma cidade tão próxima da água. E acho que a partir daí as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei a me especializar muito nessa área e é uma especialidade que ainda é um pouco rara. Né? Não tem muitas pessoas com esse percurso, porque eu saí das ciências humanas, né, que são a arquitetura, e fui para uma área mais biológica, mas acabei desenvolvendo depois um produto como consultoria, que é muito voltado à economia do mar e à cultura que a gente tem com o oceano. Então, foi um pouco de inquietação, eu diria. Eu não consigo ficar sossegada. Nesse bloco, a gente fala muito sobre turismo, e o turismo nada mais é do que você conhecer um lugar que usualmente não faz parte do seu dia a dia. Porque a pessoa que está lá no mar pescando todo dia e faz daquilo a vida dele, para ele é aquela coisa mais normal do mundo. Para a gente que chega lá e vê, uau, que coisa diferente, para nós é turismo, para ele é o dia a dia dele. Agora, você viveu e trabalhou em vários países, você citou alguns países que você morou. Qual foi o lugar que te ensinou mais sobre cultura e sustentabilidade na prática? Nossa, que você percebe que isso realmente ali, eles respiram isso? Posso dar 2 exemplos. Assim, eu passei várias temporadas na Itália, né? Mas a última que eu passei, que foi em Veneza, me trouxe muito essa visão do local que a gente estava falando. Porque tem uma coisa na Itália, e os italianos têm isso muito forte dentro deles, que é o orgulho extremo daquilo que é feito naquele lugar. Então, eles têm Nós, no Brasil, muitas vezes, a gente não tem isso. A gente tenta desvalorizar o que é brasileiro. A gente valoriza, muitas vezes, o que é importado, o que vem de fora. E a gente tende a falar assim, do Brasil que não é tão importante, né? Vamos falar do que é de fora. E os italianos são o contrário. Eles têm um orgulho extremo daquilo que é deles. Eu acho que a gente pode aprender com isso. E isso foi uma experiência que me veio a partir do turismo, que me abriu os olhos. Então, assim, o turismo foi, digamos, essa primeira porta de falar assim, essas novas realidades, elas existem. Essas diferentes realidades, elas existem. Eu posso morar aqui, se eu quiser, né? Então, foi a partir daí que eu acho que me abriu um pouco os olhos. Mas depois tem também essa questão do local, né, que os italianos valorizam muito, que eu trago também para o que eu faço. Porque a gente... É isso, né? No Brasil, muitas vezes as pessoas tendem a desvalorizar o que é daqui. Mas acho que é importante a gente ter orgulho das coisas que são da nossa região, de Poços de Caldas, de Minas. É muito único que a gente tem aqui. A nossa cidade... Assim, eu te falo, eu morei em muitos lugares. Tem cidades que não tem uma praça com a praça que a gente tem aqui. A praça da Fonte, que agora eu me esqueci o nome. Parque Junqueira, né? Tem cidades que não têm essa estrutura.
Então a gente tem que ter orgulho disso também, sabe? E é muito legal porque a gente é Poços Caldense da Gema, né? E a gente falar de Poços de Caldas, a gente Na verdade, eu não nasci aqui, mas eu me considero. se sente Poços Caldense. E é legal porque a gente está falando de um turismo do futuro e uma das primeiras coisas que a gente pensa é sobre a experiência de autenticidade, porque a gente não quer o supérfluo, a gente quer realmente viver na prática aquilo que acontece lá, mas também quais são os impactos que isso pode gerar, porque às vezes o turismo que depreda, que desgasta, né, pode dar economia para uns, e também a questão cultural, tanto em acessibilidade, porque a gente pode falar de pessoas, eu tenho uma irmã que é PCD, cadeirante, mas idosos, tal, é fácil as pessoas acessarem isso, como é que a gente consegue? E principalmente de comunidade, porque a gente está falando de hoje, Poços de Caldas é uma cidade com 170, 180 mil habitantes, será que a população quer esse turismo, esse movimento grande por aqui? Eles não querem uma cidade mais tranquila? Então, assim, qual é a ação e o efeito? Você tá investindo cada vez mais no turismo, você traz mais pessoas para a cidade, é mais trânsito, é mais poluição, mais insegurança que pode gerar isso, então isso acaba desgastando. E o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa experiência autêntica. Agora, você também cita, né, na sua carreira sobre o turismo regenerativo. E vamos trazer isso numa linguagem simples para quem está assistindo a gente. Qual é o exemplo mais bonito que você já ouviu e que você já viu ou que você já presenciou que você pode contar para a gente? Nossa, de turismo regenerativo. É assim, quando eu fui para a Indonésia, eu lembro de visitar um projeto ali local, que era feito por pessoas de Bali, que era de regeneração de corais. Porque os corais, eles são muito sensíveis à mudança de temperatura da água. Então, quanto mais gente você coloca na água, mais a água acaba esquentando. E também tem o protetor solar que acaba... assim, ninguém vai parar de usar protetor solar. Isso é um fato. As pessoas têm que usar. Mas quando a gente entra na água com protetor solar, ele acaba destruindo algumas das formas de vida que estão ali. Então, é um impacto que acontece. Às vezes pode ser estranho para nós entender isso, mas é como se a Serra de São Domingos... de um dia para o outro, ela ficasse arenosa. É o mesmo impacto que uma pessoa que mora numa comunidade costeira tem ao ver o seu coral desaparecer. Então, imagina que de um dia para o outro você olha para a serra e ela não tem mais verde. Qual que é o impacto emocional que isso tem numa pessoa daqui da região, por exemplo? É enorme, né? É um impacto até de saúde mental, se a gente pode falar. Porque você deixa de reconhecer aquela paisagem. Então, tinha esse grupo que restaurava e depois criava algumas experiências com turistas, de uma forma menor escala, né? Para levar esses turistas para fazer ali um snorkeling em volta desses corais. Tinham depois explicações sobre aquele ecossistema, quais eram os peixes que estavam ali, quais eram as formas de vida, etc. Então, achei isso muito interessante, porque é uma forma de você trazer o turista para ser educado também, para aprender com os locais. Muitas vezes o turismo, eu tento falar assim, que ele é um setor... em alguns lugares, um pouco parasita. Sim. Porque em Portugal isso tem acontecido com uma força muito rápida. E, por exemplo, você tem tantos turistas comprando casas, porque eles querem comprar uma casa de férias em Portugal, porque vem do Canadá ou vem de outros países que ganham muito dinheiro, acham uma casa em Portugal tão barata, compram aquela casa e os locais não conseguem comprar uma casa. Ou os locais não conseguem... mas pagar um aluguel. Então, esse é um turismo que não traz um benefício a longo prazo, porque você acaba com a forma de vida de quem está ali. A gente presenciou isso nessa viagem que eu tive com o Rodrigo lá em Portugal agora em novembro e ficou evidente as pessoas falando do custo de vida, como está aumentando, principalmente a questão dos aluguéis, essa parte imobiliária. E aí é importante a gente colocar aqui na mesa que como que as cidades turísticas existe realmente esse risco, o cenário, né, que pode acontecer ali para o turista, e também promover discussões de como evitar que o turismo mate a alma do lugar, aquela essência ali. E principalmente você que trabalha com educação, que tem esse papel, essa missão aí na veia, o papel de criar experiência, de mostrar para as pessoas como criar experiências turísticas que eduquem, mas também sem parecer uma aula chata, porque às vezes a pessoa não quer participar de uma palestra disso, etc, tal, porque ele vê que vai impactar no bolso dele, não quero nem saber o que, etc, tal. Agora, você falou que você está vivendo em Açores, lá em Portugal. E ali, o oceano, ele é presença diária. Está todo momento ali presente.
Vamos trazer a experiência de Açores aqui para o Brasil. O que o Brasil pode aprender, com base até nessa cultura oceânica, para o turismo, já que a gente tem uma orla gigantesca? Olha, os açorianos são mesmo conectados com com esse tema. Então, para eles, é até uma coisa natural. Meu marido, por exemplo, ele é triatleta. E ele gosta muito de treinar no mar. E eu, às vezes, eu que trabalho com o tema, amo o mar, adoro estar perto de praia. Eu morro de medo de nadar no mar. Então, assim, são coisas que são barreiras que eu ainda tenho que trabalhar em mim, mas eu acho que por ser, talvez, do interior, por ter não ter tido tanto essa experiência de nadar em águas abertas. Então, assim, tem essa questão que em Portugal é super leve, entende? As pessoas aprendem a nadar desde cedo, aprendem como sair de situações perigosas, digamos assim, no mar. Isso tudo faz parte de uma cultura ligada com o oceano, ligada com a cultura oceânica. Então, é um tema que eu acho que é interessante, esse também de estar presente, né, no oceano. E você está falando aí, por exemplo, trazendo para Poços, trazer essa cultura dessa, por exemplo, você tem a raiz aqui, né, do interior de Minas, e indo para a cultura oceânica. Agora, vamos trazer a tua experiência hoje, não só presencial, mas profissional oceânica, aqui para Poços, porque aqui a gente está falando de águas, da natureza, serra, tem aqui uma história também, vulcão, né, e a história da cidade já como uma referência de turismo, né? Então, é importante esse teu trabalho, porque mostra para a gente como se posicionar até internacionalmente com mais força, porque as pessoas querem vir para o Brasil, querem conhecer. E, de repente, Poços pode estar cada vez mais evidente para o turista mundial. Para a gente finalizar esse bloco, e é uma pergunta bem pessoal. Qual foi a viagem, assim, você já me citou algumas aqui, né? Mas eu sei que você tem inúmeras outras, que mais mudou a sua forma de ver o mundo? E por quê? Acho que foi os Açores mesmo. Foi os Açores. Com certeza. Quando eu voltei a morar lá, né? Eu morei lá em 2016, quando eu estava fazendo meu mestrado. Então, eu tinha um semestre que eu passava ali. Era um mestrado itinerante. Então, eu passei entre Espanha, que era Sevilha. Depois, tinha um semestre nos Açores, na ilha de São Miguel. E um semestre em Veneza. E depois, tinha um estágio em Bruxelas. Só que eu sempre saí daqui de Poços com aquela ideia de quero morar em cidade grande, vou morar numa cidade grande. E tive essa experiência de morar em uma ilha. Aquilo, para mim, foi, assim, não sei, me abriu os olhos e falou assim, gente, é muito legal morar num lugar pequeno também. Porque eu tinha tanta vontade de sair de Poços, porque era uma cidade pequena naquela época, isso faz 10, 11 anos, né? Mas quando eu morei numa ilha que é um ecossistema fechado, você não tem nem cidades perto, porque, enfim, a fronteira é o mar, mas você tem tantas coisas para fazer ali dentro. E as pessoas também se orgulham tanto daquilo que elas têm de turismo, de experiência ali, porque você tem desde nadar no mar com hot springs, né, que a gente chama, que são aquelas águas que vêm vulcânicas debaixo da terra e deixam o mar quente, que ali nos Açores tem isso, até experiências gastronômicas, que são, por exemplo, o cozido das furnas, que é uma panela enorme que os portugueses colocam embaixo da terra na atividade vulcânica e cozinham lá dentro. Tudo isso me abriu os olhos assim para, nossa, é muito interessante morar em um lugar como esse, né? E depois da experiência que eu tive dos Açores, eu fui morar em Bruxelas para fazer um estágio. Aí, cidade grande. Ai, não, assim, foi ótimo profissionalmente, porque eu estava no coração da Europa, né, Bruxelas, trabalhando para a Comissão Europeia, estava super feliz onde eu estava profissionalmente, mas a cidade me cansava. Então, assim, eu chegava, fazia casa, trabalho, né? E fim de semana eu queria ficar assistindo um filme, porque eu não queria nem sair de tão cansada que eu estava. E esse é o benefício de você estar num lugar pequeno, como Poços, como uma ilha. Você não tem você não se sente drenado, né? Porque você demorou muitos anos em São Paulo, você deve saber o que eu estou falando. A gente se sente muito cansado, né? O trânsito te cansa. Então, isso eu acho que me abriu os olhos para, assim, os lugares pequenos têm o seu potencial. Que muito bacana. Forte. Tá vendo, minhas confreiras e meus confrades? Turismo, no fundo, é sobre isso. É sobre encontro, sobre expectativas criadas e experiências realizadas. O encontro, ele é um encontro com um lugar, mas principalmente com uma cultura, com as pessoas. E muitas das vezes é encontro com você mesmo. E quando a gente entende que o turismo ele pode ser uma ferramenta de educação e principalmente de preservação, ele deixa de ser só um passeio e ele vira um movimento de futuro. Mas agora eu quero também saber a tua opinião que está assistindo a gente. Qual cidade, praia, serra, rio ou lugar aí da sua região que te dá orgulho, como a Ana Vitória está contando aqui para a gente,
e que, assim, você gostaria que o mundo inteiro conhecesse do jeito que você conhece. Comenta aqui pra gente, marca alguém que ama viajar, tá bom? E, pessoal, aqui em Poços de Caldas, de uma forma simples, mas muito bem feita, e feita principalmente para compartilhar, eu quero indicar a Santa Pizza. A pizzaria que reúne pessoas, histórias e bons momentos. Santa Pizza, sabor que conecta. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos. Ana Vitória, agora a gente chega no bloco que amarra tudo isso. Vinho, gastronomia, turismo e economia. Porque a economia da cidade, principalmente o impacto que isso pode virar, não apenas sobre o dinheiro que está sendo movimentado, mas pela economia criativa e, vamos dizer no seu tema, economia azul. Porque quando a gente fala de cultura oceânica, a gente também está falando de desenvolvimento de trabalho, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de educação e também de uma mudança real. Você tem cidades litorâneas, como você falou, né, no Nordeste, as pessoas têm o hábito de comer produtos do mar. Aqui em Minas, não. E a gente tem uma culinária mineira que é riquíssima e reconhecida no mundo inteiro. Então, eu quero muito que esse bloco seja inspirador, principalmente para quem está em cidades pequenas, assim, similares a Poços, e que acha que o mundo é muito longe, está muito distante, não é uma coisa para mim, né? Então, para a gente começar de uma forma simples, o que seria essa economia azul, mas do seu jeito de falar e sem jargão, para que a pessoa compreenda essa economia azul? Então, a economia azul é a economia ligada com as águas, né? De uma forma geral. Tudo que passa pelos rios, tudo que passa pela água em geral, mas também a economia marítima. A gente muitas vezes não para pensar, mas quando a gente compra uma compra online, isso vem de todo um setor completamente encadeado que traz essa encomenda, muitas vezes viajando desde a Ásia até chegar na nossa casa. Então, a economia azul ela trata sobre essas conexões, sobre todos esses setores que estão presentes na área do mar, seja o transporte marítimo, seja alguns deles que a gente falou hoje, né? A biotecnologia, a pesca, o próprio turismo, que a gente também chama de turismo azul, que é um turismo mais conectado com o oceano. Então, tem muitos setores que estão ligados nessa conexão com o mar. E a terminologia que se usa é essa terminologia de economia azul. Você fala muito sobre essa questão do conectar as pessoas, né, dos setores, e também ficou claro aqui para nós quantas dificuldades que existem de fazer essas conexões na vida real. Você que trabalhou, ou não sei se trabalha ainda, junto com a Unesco e algumas redes que são globais. O que um projeto, né, nessa magnitude, ele precisa ter para causar realmente um grande impacto e sair do papel? São muitas camadas, mas eu posso dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na Unesco, eu trabalhava com um projeto que se chama Escola Azul. Blue Schools, né, que estava em inglês. E ali era um projeto onde eu auxiliava os coordenadores de vários países a montarem projetos que ligassem as escolas com o tema do mar. Isso pode ser uma escola aqui no interior de Minas, pode ser uma escola no meio do Amazonas, pode ser uma escola no Mato Grosso, pode ser uma escola aonde for. O Brasil tem um network, né, que a gente chama de Escola Azul. E, assim, tinham alguns requisitos que as pessoas faziam para ter esse selo Escola Azul, né, também depois pelas Nações Unidas. Mas eu acho que o mais importante era a confiança que a gente tinha no trabalho que aquela pessoa estava realizando, sabe? Porque sem profissionalismo é muito difícil que um projeto ele saia do papel. Então, as pessoas têm que ter assim, um comprometimento. Não importa se é trabalhando numa área local e impactando aquela comunidade de uma cidade, de uma vila, mas também quando a gente trabalha com um projeto global. Eu acho que num projeto global se requer
entender o local primeiro para aí conseguir ter essa dimensão do internacional. E nós estamos falando também, porque a gente citou aqui, por exemplo, o blue washing e o greenwashing, que quando a gente vai para uma escala comercial, falar de grandes empresas, empresas gigantes, o DRE, a última linha lá do demonstrativo, resultado do exercício, o saldo ali, ele quer positivo, ele não quer negativo. E aí a gente percebe nitidamente quando essas empresas elas dão sinais que estão fazendo só marketing ou, de repente, alguma propaganda enganosa e não efetivamente uma transformação daquilo que ele está divulgando. E aí esse trabalho de educação que você citou agora, de cocriação, inclusive, de ferramentas junto aos times, às equipes, faz com que essas escolas e esse trabalho de conscientização vá atravessando as gerações, porque as gerações elas mudam a forma de olhar o mundo, e daí a importância, o papel dessas escolas nessa, vamos falar assim, consciência da importância do oceano. É um trabalho mesmo de cidadania, sabe? Porque a gente, muitas vezes, assim, eu lembro de quando eu estava na escola, pequenininha mesmo, assim, aqui em Poços, eu lembro de pegar uma coisa e jogar no lixo. E a minha avó olhou e falou assim, nossa, que gracinha, ela aprendeu, assim, é uma coisa que... Ela está aprendendo na escola? Porque eu acho que minha avó estava acostumada a ver muita gente jogando lixo no chão naquela época, isso era anos 90. Então, assim, hoje já é, digamos, um pouco inaceitável. A gente sabe que muita gente faz, especialmente quando tem festa tipo Carnaval, Ano Novo. Você amanhece no outro dia, você olha, a rua está completamente suja. Isso tudo vai para os nossos rios, isso tudo depois causa as enchentes que acontecem muitas vezes em Poços. Então, assim, a gente tem um papel de cidadania que também está muito ligado com o que acontece no nosso território. E a gente pode falar, mas tem que ser uma tarefa do poder público. Sim, também, mas também é nossa, porque a gente tem que cuidar desse lugar que a gente mora. Então, eu tenho muito essa coisa da responsabilidade para cuidar desse espaço. E olha que legal você falar isso. De novo, me vira assim, uma mola propulsora, porque eu sou de 1976. Você nasceu... Desculpa falar a sua idade, a gente não pode falar a idade de mulheres. Mas você é de 91. Você é muito jovem e você tem um currículo gigantesco. Então, eu imagino para você chegar nesses países diferentes, com culturas diferentes, e se apresentar nessa pessoa jovem o conteúdo riquíssimo que você tem. Vamos trazer isso agora para um desafio. Qual que foi a decisão mais difícil da sua carreira até hoje? Nossa, foi sair das Nações Unidas. Foi muito difícil. Foi uma coisa que eu ponderei assim, milhares de vezes, porque eu tinha uma carreira que ela tinha tudo para ser muito sólida lá dentro. Estava ganhando muito bem, eu estava coordenando esse projeto global. Mas eu engravidei. Eu já tinha um plano de ser mãe, queria muito a maternidade também. E chegou um ponto que eu tive que decidir. Falei, porque o trabalho nas Nações Unidas, ele é um trabalho diferente, vamos dizer assim. Ele não é um trabalho que você vai para casa e você não vai ter trabalho. Você vai levar muito trabalho para casa, você vai trabalhar no fim de semana, você vai trabalhar... É um trabalho que te exige uma postura e uma dedicação integral. Com a maternidade, eu pensei, não vou conseguir fazer isso. Então, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Então, eu saí com essa vontade. Eu já tinha vontade de abrir meu próprio negócio há muito tempo, principalmente inspirada pelos meus pais que estão daqui de Poços. Os dois têm o próprio negócio aqui. Minha mãe é fotógrafa, meu pai é engenheiro e arquiteto. Então, os dois sempre me inspiraram com essa... não desistência, né? Porque eles são muito persistentes também nos negócios deles. Já passaram por momentos difíceis, mas assim, são extremamente persistentes. Então, tinha também essa visão de, sabe, quero ter o meu próprio negócio, quero ter o meu horário, quero ter assim, uma história que eu conte a partir da minha narrativa também. E a maternidade, acho que foi essa mola, né? Que você estava falando, a mola propulsora foi exatamente isso. Me deu o gancho, assim, a coragem para fazer isso. E esse tema também eu quero trazer agora para as mulheres. Porque temos muitas mulheres te assistindo agora, né? O que você diria, então, para uma mulher que quer ocupar um espaço assim, no mercado ainda masculino, porque a gente percebe que os desafios são grandes e muitas vezes são preconceituosos, mas que você possa transmitir segurança para dizer, se você acredita, siga firme essa jornada. Eu acho que
uma parte disso também passa por nós, mulheres, trazermos mais para dentro dos negócios o jeito feminino de fazer. Porque muitas vezes, isso eu via muito também nos lugares que eu trabalhei, em Itália e Bélgica, as mulheres tendem a ter uma postura copiando os homens. Como se fosse assim, você é agressiva como aquele, etc. E, claro, a gente também, mulher, também é agressiva. Vamos combinar, temos nossos momentos. Mas, assim, a gente não precisa, eu acho, ter essa postura da cópia. A gente pode se analisar e pensar o que é que nós, mulheres, temos que a gente pode trazer para os negócios. E tem algumas qualidades que eu diria, por exemplo, a maternidade está me ensinando muito e que eu estou trazendo para dentro do que eu faço com os meus clientes, com os meus parceiros, que está revolucionando, assim, eu diria, a forma que eu falo e também vira uma vantagem competitiva. Por exemplo, o cuidado. O cuidado ele tende a ser visto como uma coisa feminina, apesar de que não é, né? Todo mundo cuida de uma criança quando ela está precisando, mas assim, as mulheres tendem a ter esse papel mais forte na sociedade. Mas é um diferencial também estratégico. Porque nós, mulheres, a gente tendo essa visão para o cuidado, a gente consegue, às vezes, entender melhor a situação que um funcionário está passando. A gente consegue entender a situação que um parceiro está passando e consegue ser mais flexível. A partir disso, você cria confiança, você cria formas de desenvolver parcerias que também estão ligadas com essa nossa identidade nos negócios. Então, isso é um tema que eu trago muito. Assim, esse valor, por exemplo, do cuidado é algo que eu tenho trazido com muita força, porque antes de ser mãe, eu achava que era assim, não, tem que fazer as coisas e não tem desculpa para ser feita. Agora eu já vejo com outros olhos, porque a maternidade também me abriu esse olhar de não é sempre que as coisas vão ser assim, preto e branco. Exatamente, como estava no planejado ali. E isso é outra coisa muito importante, porque você está trazendo também cenários de uma pessoa, né, de uma mulher que enfrentou os desafios de ir para grandes centros de outras culturas, mas também de sair de uma cidade do interior para ir para um grande centro de países e que pode construir principalmente uma carreira global sem abandonar suas raízes. Você está aqui agora em janeiro, provavelmente no período aí de férias, para poder visitar as famílias e curtindo a nossa amada, querida Poços de Caldas. E eu tenho certeza absoluta que se você estivesse aqui com essa sua visão, você teria inúmeros projetos, símbolos que Poços de Caldas estaria aí liderando em educação, turismo, cultura, sustentabilidade, que eu tenho certeza que não estaria só no sonho, mas estaria acontecendo na prática, no dia a dia. Mas como o mundo ele é muito grande, existem inúmeras oportunidades, daí eu sempre falo de uma frase que santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente é muito mais reconhecido lá fora do que estando aqui na nossa cidade. Para a gente fechar, então, com visão. Qual que é a mensagem que você gostaria que todo mundo entendesse sobre o oceano, mas mesmo para quem nunca viu o mar ainda? Tamanho é essa oportunidade, mas principalmente longevidade, fazer o bem para o ser humano. Eu queria que hoje, quantas pessoas, especialmente daqui de Minas, fossem tomar o seu cafezinho, pensassem em toda essa cadeia que o café ele movimenta. Porque eu acho que é interessante a gente sempre ter esse pé no local, mas também no global, como você acabou de falar, né? A gente tende eu sou uma pessoa daqui de Poços que foi para fora, me desenvolvi muito lá fora, mas eu não deixo de ser Poços Caldense, eu não deixo de ser mineira. Então, eu sempre trago esse modo de fazer as coisas de Minas para as minhas coisas também. O meu momento do café, por exemplo, é um momento sagrado na minha casa, na empresa que eu estou desenvolvendo agora também. É um momento que eu tenho que pausar, não vai celular para a mesa. É o momento do café. Então, eu queria que a pessoa que hoje fosse tomar o seu cafezinho pensasse, né, no ciclo de chuvas que está, por exemplo, ligado com o café, no sistema assim, de produção de café, que é muito único daqui de Minas Gerais, porque isso é algo muito diferente lá fora. Assim, o café que a gente tem aqui, ele tem essa identidade toda relacionada com o Atlântico Sul. E ele tem esse sabor também justamente por causa dessa umidade que a gente tem aqui. Então, gostaria que as pessoas pensassem a partir de uma coisa muito simples que todo mundo tem na sua casa, que é o café. Que legal. E como é que ele vai para tantas mesas ao redor do mundo, né? Porque ele sai daqui de Minas e encontra o mundo depois em tantas mesas. E é bem quisto pelo mundo inteiro, né? Muito bacana. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Esse bloco é daqueles que deixam a gente pensando por dias, porque olha quanta história que a gente passou, que a gente surfou por aí. E principalmente porque
você prova ele na prática, tomando esse cafezinho que a Ana Vitória acabou de dar essa dica, que dá para você sair de uma cidade do interior e construir uma trajetória global, mas sem perder a tua essência, sem perder aquela vontade de tomar o café e falar assim, ó, deixa eu tomar, porque agora é a hora do meu café. Não mexe comigo. Não mexe comigo, tá vendo? E mais do que isso, você mostra também que sustentabilidade não é o tema distante. Ela é sobre escolhas, educação e coragem de liderar o futuro. Agora, eu quero fazer um convite para você que está assistindo a gente. Qual a causa que você acredita que vai definir os próximos 10 anos aí na sua cidade? Comenta aqui para a gente, porque essa pode ser uma conversa que precisa ser coletiva, tá bom? E falando em legado, os queijos de Minas Gerais é tudo isso. É tradição, cuidado e aquele trem gostoso demais da conta, só. Que dá um maior orgulho em dizer, eu sou mineiro, ai. Esse queijo aqui, então, nem se fala. Queijo da Lagoa. E eu quero falar agora da Queijaria Queijo Sô, um verdadeiro patrimônio aqui de Poços de Caldas que oferece muito sabor e que conta história. Queijo Sô, o autêntico sabor aqui da nossa região. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E eu aqui tomando esse vinho, comendo esse queijo gostoso, tá na hora da gente encerrar. Assim, ó, eu tenho que primeiro agradecer a Ana Vitória por essa conversa, porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse episódio, ele vai lá pensar, eu não sabia que isso existia e isso é maravilhoso, porque isso abre portas, isso dá conexões, isso permite você fazer novas amizades, fazer novas histórias para a sua vida, né? Então, antes de eu finalizar, eu quero te dar espaço. Primeiro espaço, eu vou te dar 2 espaços. Primeiro, qual é o recado final que você deixa para quem quer viver com propósito e com impacto? Para essa pessoa que ela sonha com tudo isso que a gente conversou e ela quer fazer parte disso. Olha, eu acho que uma experiência internacional na carreira faz muita diferença. Então, eu também tenho um programa de mentoria para quem gostaria de deixar a sua carreira mais internacional. Também, claro, sempre relacionada com o setor de sustentabilidade ou economia azul. Para uma pessoa que está hoje, mesmo aqui em Poços, que queira abrir horizontes e expandir também, às vezes, mercados para a Europa, é um serviço que eu posso fazer definindo nichos de mercado, posicionando essa pessoa com personal branding e até definindo uma estratégia para que ela possa fazer isso dentro deste setor da economia azul e da sustentabilidade. Então, foi uma coisa que mudou minha vida. Assim, eu saí daqui de Poços, eu tinha uma cabeça muito pequena, porque eu tinha viajado pouco, tinha conhecido poucas coisas fora do Brasil e fora mesmo da região de Minas. Quando eu fui para fora, que eu comecei a ver assim, como é que, né, outros lugares interagem com certos temas, a riqueza assim, de culturas que eu entrei em contato, a riqueza de habilidades que eu adquiri também nesses anos, elas fizeram muita diferença para mim. Tanto que muitas vezes eu volto para cá e eu vejo as pessoas com dificuldades, com umas coisas que eu resolveria em 5 minutos, porque esse estar fora do Brasil me colocou tanto à prova em muitas ocasiões que certas coisas eu vejo como muito pequenas ou muito simples. Então, acho que essa riqueza de viver fora, internacionalizar a sua carreira, também trabalhar em um outro ambiente, faz com que você tenha uma vivência e uma facilidade para resolver as coisas, muitas vezes, bem melhor, sabe? Do que se você não tivesse tido essa experiência. E para as pessoas te encontrar, site, Instagram, LinkedIn, fala para a gente qual o canal. Talvez você tenha tudo decor, sem nenhum problema. Se você não tiver, a gente vai colocar aqui também. Só queria deixar ainda um recado, porque escolas de Poços que queiram trabalhar comigo também podem me contactar. Se elas quiserem desenvolver um projeto de escola azul ou um projeto relacionado 360 graus no oceano, com temáticas de oceano, montar um playground de oceano, montar um ano escolástico totalmente voltado para o tema
de Oceano, elas também podem me contactar, porque é uma consultoria que eu tenho também para o setor educativo. Que bacana. Que pode abrir portas para essa escola criar programas de intercâmbio, pode abrir portas para essa escola desenvolver outros temas e abrir mesmo a mente dos alunos para o tema da sustentabilidade, para o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, quanto mais abertura os alunos também tiverem e exposição eles tiverem a temas que serão do mercado de trabalho do futuro, porque um aluno hoje que está com 17 anos vai entrar no mercado de trabalho daqui a 6, 7 anos, né? Mais ou menos, quando ele termina a faculdade e tudo mais. O mundo daqui a pouco já vai exigir a sustentabilidade. Então, uma escola que trabalha isso, ela também tem uma vantagem competitiva perante outras escolas. Então, uma escola que queira trabalhar comigo também, temas de sustentabilidade, temas de carreiras, né, ligadas à sustentabilidade, as carreiras azuis, também pode me contactar, que é um serviço muito especial que eu tenho, que eu fico mesmo contente de desenvolver, porque eu adoro o mundo das escolas. Assim, para mim, é um mundo... trabalhar com as novas gerações tem inúmeras possibilidades, né? Eles também estão muito abertos ao conhecimento. E governamentais? Também, porque governos que queiram, tanto municipais quanto estaduais, que queiram também desenvolver as suas estratégias de literacia do oceano ou de cultura oceânica, também podem me contactar, porque muitas vezes esse governo está ali querendo trazer o oceano para suas escolas, mas de uma forma de políticas públicas, e está com dificuldade. Porque também não é uma coisa tão simples para ser feita. Você tem diversos atores que estão nesse cenário, diversas conexões que você precisa fazer, mesmo dentro do Brasil e fora, para que um projeto, por exemplo, de currículo azul seja feito. Então, é também um outro serviço que os governos podem me contactar. E tem também as cidades azuis, né, que são cidades conectadas ao oceano. Aqui em Poços, inclusive, eu sei que amanhã você vai receber o Douglas, né? Sim. Quando eu apresentei para ele o projeto das escolas azuis e das cidades azuis, ele ficou apaixonado. Porque é um político que teve essa visão de entender assim, como é que uma cidade, mesmo que sendo do interior, pode se conectar a temas que são globais, né? Que estão ligados à sustentabilidade, estão ligados à história, estão ligados à tecnologia. Então, uma cidade que também queira desenvolver um projeto temático ligado ao oceano também pode ser um cliente meu, porque é uma cidade que pode desenvolver mesmo contar uma história, em volta ali da sua economia criativa, em volta de um festival que ela queira desenvolver. Então, tudo isso são materiais e também coisas que inspiram, acho, né, os territórios a se conectarem melhor com temas que são temas do futuro, mas que também são temas agora do presente. Não, e faz parte da mudança da vida das pessoas. Como que as pessoas acham você? Olha, o meu Instagram é Ana Vitória Tereza, com Z. Tem o meu site também, que tem algumas informações, mas quem quiser mesmo um contato mais direto, pode ir para o Instagram. Todas as minhas redes estão iguais, Instagram, YouTube, o TikTok, é sempre Ana Vitória Tereza, com Z. Ali vocês vão encontrar um pouco mais da minha rotina internacional, né? Eu produzo parte dos conteúdos em inglês, parte dos conteúdos também em português. E busco inspirar também as pessoas ao que é esse lifestyle, né? Conectado com sustentabilidade, com o oceano e com viver fora do Brasil. E aqui de vez em quando, porque eu venho para cá muito. Muito obrigado. Te agradeço de coração, que você tenha uma caminhada abençoada, que as portas sempre estejam abertas para você. E obrigado pelo ensinamento, pela quantidade de informações riquíssimas que você trouxe aqui para o podcast na experiência. Obrigada a vocês por esse espaço e o vinho maravilhoso. Muito Adorei. bom. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Se esse episódio te trouxe uma nova lente sobre sustentabilidade, educação e futuro, faz 3 coisas agora. Primeiro, curte aqui o vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal. E terceiro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sabe por quê? Porque é muito importante a gente deixar esse legado adiante, porque isso vai mudar as próximas gerações. E comenta aqui embaixo também, qual foi a frase ou a ideia que mais te marcou aqui hoje? Diz pra gente, porque vai ser muito emocionante eu compartilhar isso com a Ana Vitória. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!